Amigos, eu tô viciada em podcast. Eu ouço podcast na academia, cozinhando, dirigindo. Sempre que eu tô fazendo alguma outra atividade, eu tô ouvindo podcast. E então tem alguns muito bacanas, eu vou dar umas dicas aí para vocês. O primeiro que eu quero indicar é o da revista Bravo. A revista Bravo é uma revista maravilhosa que durante muito tempo foi companhia de todos os artistas e produtores e agora ela não existe mais como revista impressa, mas o pessoal está fazendo esse podcast que é bem bacana. Então escreve Bravo com um ponto de exclamação. E bom, daí vocês encontram, né, nesses canais aí, tipo Spotify, e vocês vão encontrar esses podcasts para ouvir. São muito profundos os comentários sobre as coisas que estão acontecendo, tanto na política cultural quanto nos espetáculos, na maioria em São Paulo. Mas são espetáculos que às vezes percorrem o país e também, se vocês vão a São Paulo, é só olhar, né? A segunda dica que eu quero dar de podcast é do comunicador gaúcho Mauro Borba, que também foi durante muito tempo radialista com um programa na Pop Rock, antes na Ipanema, na lendária Ipanema, né? E o Mauro então está fazendo o The BorbaCast. O The BorbaCast também vocês encontram nessas plataformas todas e ele faz entrevistas. Já tem 3 entrevistas no ar e são entrevistas com músicos, prioritariamente. Depois provavelmente vai ter outras personalidades da cultura, mas é muito gostoso, informal, muito agradável de ouvir. A terceira sugestão que eu quero dar não tem nada a ver com isso aí, com assuntos culturais para produtores, mas é um podcast muito legal e que já é um sucesso incrível aí, tem, sei lá, 1 milhão de downloads e tal, que chama Projeto Humanos e que é de um cara chamado Ivan Mizanzuki. E ele faz muito bem o trabalho dele. É uma mistura de storytelling com jornalismo investigativo. Então tem um que é nos últimos 19 episódios, é um caso só, um caso policial real, que é o caso Evandro. E ele faz muitíssimo bem. É só assistir assiste o primeiro caso Evandro e vocês não conseguem mais parar de ouvir aquilo. Melhor do que uma radionovela. É tudo baseado em caso real, tem trechos de depoimentos do júri. É delicioso e é muito, muito bem feito. Música, edição, tudo muito bem feito. Vale a pena mesmo até usar como referência para podcast. Eu sou uma ex-radialista, né? Então eu realmente tinha muita nostalgia de programas de rádio do tempo em que a rádio não tocava só música. Sempre gostei dessa coisa de entrevista, reportagem. Acho super agradável a gente ficar ouvindo isso. Então é uma dica que eu tenho para dar para vocês. E a última dica que eu tenho ainda não adianta, né? Mas porque ainda não entrou no ar, é um podcast de uma... Ai, meu Deus! Corta, Martina! É o podcast de uma artista visual paulista, que chama Marinagem, e ela montou um podcast junto com a mãe dela e chama Filha da Mãe. E é bem interessante, principalmente assim, fala muito de sexualidade. A mãe dela foi educadora sexual, mas tem uma visão de mundo e de sexualidade bastante diferente. Então tem a ver com o mundo feminino, com a sexualidade, e até tem uma participação minha e do meu filho Lucas num dos episódios, mas ainda não entrou no ar. O Filha da Mãe a gente tem que esperar, eu acho que no final desse mês já entra.
Mas fiquem ligados porque é uma nova mídia, quer dizer, não é nova, né? Já tem há vários anos assim funcionando o podcast, mas tá sendo cada vez mais ouvido, né? Uma mídia que a gente tem que tá ligado, tá bom? Então era essa a minha dica de hoje. Beijos!